E o Serginho desempatou a partida, 2-1 para o Oeste. O Verdense que está perdendo muito em casa, né? Boa Esporte venceu o Bragantino por 2-1. Fernando Caranga fez o primeiro para o Boa. Aí o Luizinho vai empatar para o Bragantino, 1-1. E para dar a vitória para o Boa Esporte, Fernando Caranga vai fazer outro. Detalhe, PC Guzmão é o novo treinador do Bragantino. O Mazola Júnior caiu. Da faixa do rebaixamento. Aí, América de Natal venceu o América Mineiro. O Rodrigo Pimpão fez o único gol da partida. América de Natal aí, né, que está encostado aí no G4. Próximo jogo, Joinville, clássico, né? Perdeu para Avaí por 1-0. O único gol da partida foi o Kleber Santana que fez. Atlético venceu o Náutico. O primeiro gol foi o Júnior Viçosa que fez. 1-0 no Serra Dourada. E depois o André Luiz vai fazer o segundo, 2-0. O Atlético está numa sequência muito boa no campeonato. Santa Cruz perdeu para o Ceará. O Bill vai fazer o primeiro gol do Ceará, 1-0. O Wesley vai fazer o primeiro do Santa Cruz, vai empatar a partida. De longe, golaço. O Léo Gamalho vai fazer 2-1 para o Santa Cruz. Olha lá, ó. Aí o Magno Alves vai empatar a partida. Vai ficar 2-2. Pronto. E aí o Sandro vai desempatar a partida. Vitória do Ceará, 3-2 sobre o Santa Cruz. Sampaio Corrêa venceu o Vila Nova, lá no Castelão. Márcio Diogo fez o primeiro. E o William Paulista vai fazer o segundo e último. Vitória do Sampaio Corrêa contra o Vila Nova. O Paraná Clube venceu a ABC por 1-0. Então tá aí. Vou colocar aqui pra vocês a classificação da Série B, já aqui na tela. Vamos lá, o Ceará continua em primeiro lugar, seguido do América Mineiro, Joinville e Avaí. Em quinto, Sampaio Corrêa e em seguida Luverdense, América de Natal, ABC, Atlético Goianiense, Vasco da Gama, tá em 10º Vasco. E na segunda parte da tabela, Ponte Preta, Boa Esporte, Santa Cruz, Náutico e Casa Oeste. E os 4 últimos, Paraná Clube, Portuguesa, Bragantino e Vila Nova. Tá decepcionado com algum time, André, na Série B? Não. Eu acho que até agora o Vasco está demorando um pouquinho a engrenar, mas eu acredito que vai engrenar. E uma surpresa para mim é a Portuguesa na faixa do rebaixamento. Não esperava tanto. Um time que estava preparado para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro está caindo para a Série C, então é uma surpresa. Talvez a ida do Marcos Assunção, né, para a Portuguesa pode resolver o problema. Até quando falaram em Marcos Assunção, você falou ontem no programa, eu pensei, poxa, vai trocar de técnico de novo. Marcos Assunção é ex-jogador. Ex-jogador. É o ex-jogador em atividade. Talvez para bater uma falta e um escanteio, ele seja suficiente. Agora para marcar, para pegada, para jogar mesmo, para se movimentar dentro de campo, não dá mais não, Marcos Assunção. Mas tudo bem, né? O cara quer parar, mas o pessoal não para de contratar ele. E agora confira o Pronto, Falei. O Atlético Mineiro deu a oportunidade, e o Ronaldinho acabou aproveitando e bem. Ele foi campeão da Libertadores, grandes jogos pelo Atlético Mineiro, foi um fiasco no Mundial, agora conquistou a Recopa, foi um grande jogador com a camisa do Galo. E o Atlético Mineiro deu a oportunidade para o Ronaldinho se reerguer no futebol brasileiro, para ter novamente moral. Eu me lembro que quando ele saiu do Flamengo, fizeram uma pesquisa nacional se os torcedores gostariam de ter o Ronaldinho Gaúcho no seu time. E eu me lembro que não teve nenhum time dos grandes do futebol brasileiro que o torcedor gostaria de ter. A sua rejeição era enorme, inclusive no próprio Atlético Mineiro. Então,
o Alexandre Calil acreditou no jogador. E agora o jeito que ele está saindo do Atlético Mineiro demonstra uma total ingratidão. Ele se despediu dos companheiros, deu a entender que não voltaria mais e não voltou. Se ausentou dos treinos e ontem estava em uma boate em Salvador. Foi fotografado, todo mundo viu, enquanto seus companheiros estavam em viagem em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Então é lamentável o que esse jogador está fazendo. Se não quer mais jogar, se não quer mais ser jogador de futebol, não vê graça mais nisso, quer gastar a sua fortuna na farra, que seja homem, que procure a diretoria do Atlético Mineiro e que resolva a sua situação. Sair assim pela porta do fundo fica muito feio, Ronaldinho Gaúcho. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos conferir como foi a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras e Anderson Moreira não é mais o técnico do Grêmio. Tite pode estar chegando. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir os resultados dos jogos da Série C desta última rodada do Brasileirão. Aqui na tela para vocês. Vamos lá, 8ª rodada, Grupo A. Fortaleza empatou com o Botafogo da Paraíba 0-0. O Águia venceu Cuiabá 2-1. CRB empatou com o Salgueiro 2-2. O Craque ficou no 0-0 contra o Asa. O 13 venceu o Paysandu por 3-0. Vamos lá, Grupo B. Guaratinguetá ficou no 0-0 contra o São Caetano. O Macaé venceu o Mojimirim por 2-1. O Duque de Caxias empatou 1-1 contra o Tupi. O Juventude perdeu para o Madureira por 2-0. E o Guarani vai jogar hoje, às 9h30 da noite, contra o Caxias. Então está aí os resultados da Série A para você. Agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer nesta segunda-feira aqui no nosso programa. Para você que deseja aparecer, basta mandar a sua foto para o número 6285991000. Coloca aí, depois, aí o número para vocês. Vamos lá. O Adailton de Araci, Bahia. Valeu, Adailton, sua participação. O de Neymaia, de Rio Grande do Norte. Neymaia. Eduardo de Açailândia. Onde fica Açailândia, André? Pará. Pará. Valeu, Eduardo. De longe, né? O Jefferson de Londrina. Tá a turma aí todinho, ó. Bonito, gostei. O Eduardo, esse é de casa. Eduardo Henrique de Goiânia. Ele sempre tá ligado no nosso programa. Obrigada, viu, Eduardo? Ele é torcedor do Vila e ele é corintiano. E do Tava Corinthians. no blusão ali, né? Isso. Vamos abrir espaço para os torpedos? Vamos lá. Um abraço para o Carlos André de Brito, mora em Morro do Chapéu, na Bahia. Obrigado, Carlos André, pela sua participação. Obrigado pela audiência. Vamos aqui com mais participações da galera. Boa tarde, André. O Corinthians ameaça o Cruzeiro. Jequié, Bahia. Olha, eu acredito que ninguém vai ameaçar o Cruzeiro nesse campeonato, não. A grande disputa vai ser pelo vice-campeonato brasileiro. Você acha então, que o Cruzeiro... O Corinthians tem chance de ser vice. Vice, ele é soberano, né? Não tem jeito. O Cruzeiro está alguns passos à frente de outros times de ponta do futebol brasileiro. Ele está à frente do Fluminense, à frente do Corinthians, à frente do São Paulo. Então ele está alguns degraus acima desses times, e até esses times chegarem a esse estágio, não vai ser nesse campeonato não, pelas alternativas, pelo jeito de jogar. André, o que você notou diferente no time do Luxemburgo para o time do Ney Franco? E agora, o Flamengo dispara na tabela? Não notei ainda nada de diferente no time do Luxemburgo para o time do Ney Franco. A diferença é que enfrentou um adversário que está numa situação complicadíssima no campeonato, que é o Botafogo, que tem um time limitado e que não recebe, em que o Maurício Assunção é um irresponsável, está acabando com o Botafogo. Tanto é que eu disse num Pronto Falei alguns tempos atrás que o Botafogo é candidato a rebaixamento, em virtude dessa situação financeira do clube. Então o Flamengo não fez mais do que a sua obrigação. Se vai reagir ou não, ainda vou esperar alguns jogos.
Vamos lá, então vamos falar dos gols dos jogos de sábado. Começando com a derrota do Criciúma lá no Heriberto Rios. Vamos lá, o Caio fez o primeiro gol do Vitória, 1-0 pro Vitória. Depois o Ayrton vai fazer 2-0 e aí o Serginho vai fazer o gol de honra do Criciúma. 2-1 pro Vitória no Heriberto Rios. É isso aí, vamos lá. Agora a vitória do Cruzeiro. 5-0. Primeiro foi pênalti aí, aliás, não foi pênalti, né? Mas aí o Lucas abriu o placar lá no Mineirão. 1-0 pro Cruzeiro. Depois o Marquinhos vai fazer esse golaço. Marquinhos que não deu certo no Flamengo nem no Palmeiras, mas deu certo, tá dando certo no Cruzeiro, né? Sua primeira profissão, ele vendia laranjinha. Vamos lá. O Dedé retornou com um gol no lugar do Manuel. 3-0 aí pro Cruzeiro. Olha lá. Laranjinha, que em algumas regiões do país se chama sacolé. E tem outras regiões que é chup-chup. É. Então é aquele picolézinho dentro do saquinho plástico. É, isso aí. E aí o Dagoberto, ele vai entrar no jogo e já vai fazer o gol dele. Então, ou seja, o Marquinhos saiu, o Dagoberto entrou, os dois fizeram gols. Esse elenco tá lotado de craque. Vamos lá, Santos 3, Chapecoense 0. Rildo fez o primeiro do Santos. Olha lá. Ó. Ei, Chapecoense deixou, hein? 1-0 pro Santos. Depois o Gabriel que tá aí, enquanto o Leandro Damião não retorna, né? 2-0 aí pro Santos. E o Diego vai fazer o último gol da partida. Vamos ver o gol aí que o Diego fez para o Santos. Então tá aí, 3-0. E para fechar os gols de sábado, vitória do Internacional contra o Bahia. Um chute despretensioso, né? Isso. Acabou fazendo o gol. O único gol aí do Internacional que não jogou bem, viu? Ganhou porque o Marcelo Lomba teve esse frangaço. André, temos mais um minutinho aí para fechar esse bloco. Vamos ler mais torpedos? É isso aí, vamos com mais torpedos. Aqui a gente está recebendo bastante. Lembrando, torcedor, não é possível ler todos os torpedos, né? Mas a gente, na medida do possível, vai atendendo ao pessoal e a gente agradece pelo carinho da audiência de todas as partes do Brasil. De todos os 27 estados, a gente recebe torpedos de todas as torcidas. É impressionante como a nossa audiência cresce a cada dia. Final código 88 aqui, peço para mandar o nome e o local que está participando. Boa tarde, sou torcedor do Flamengo. Obrigado aí pela sua participação, você torcedor. Olá, André, boa tarde. O que você acha do Gareca? Ele está na corda bamba. Tiago Martins, de Canhotinho, Pernambuco. Mande um alô aí pra galera de Canhotinho. Ele é bom treinador, ele é bom técnico, só que é uma pena que o futebol brasileiro tem uma cultura de demitir os treinadores antes deles começarem a iniciar o trabalho. Problema do Palmeiras é jogador, precisa de reforços. É isso aí, último intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida o assunto serão os clássicos. Vitória do Flamengo e vitória do Corinthians. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras lá na Arena e deu Corinthians. Dois gols, né? Primeiro gol foi o Guerreiro que fez e depois o Petros. E o que esses dois volantes jogaram ontem, André? Impressionante. O Corinthians está muito bem, o Corinthians foi soberano no jogo, maior posse de bola, criou as melhores chances, praticamente não teve riscos de perder essa partida, de ter algum tropeço nesse jogo. É impressionante o tanto que o Corinthians sufocou a equipe do Palmeiras nessa partida. O Palmeiras teve um chute ao gol só. E sabe quem estava lá ontem na Arena? O Mauro Silva, que agora faz parte da comissão. Você acha que ele estava de olho em algum jogador? Tem algum jogador ali que merece seleção? Com certeza ele está de olho. Lembrando que o trabalho dele ele é voluntário, né? Ele é voluntário, né? Ele é um trabalho voluntário para a seleção, ele estava observando a partida. E ali tem muita gente que pode interessar. Principalmente no Corinthians, já que o Dunga quer fazer uma renovação na seleção brasileira. Fala só um, então, que pode interessar na seleção. O Ralf. Elias. São
jogadores interessantes. Vamos lá, Goiás, 2-1, né? Estragou a festa do Kaká, estragou a festa do São Paulo. Mas o Kaká fez o dele, né? Impressionante que o Kaká, depois de um tempo aí fora do futebol brasileiro, foi o que mais jogou ontem, né, André? No time do São Paulo. O time do São Paulo foi o que mais jogou, o Amaral foi o que mais jogou no time do Goiás. O goleiro Renan do Goiás também fez uma baita de uma partida. Merece seleção brasileira, o Renan, goleiro do Goiás, viu, gente? E o Kaká fez um grande jogo. O São Paulo fez uma grande partida, só que o Goiás foi melhor. O Goiás jogou no erro do adversário. É um time bem aplicado taticamente que conseguiu essa vitória. E o Kaká vai fazer muito sucesso no São Paulo até o final do ano. Vamos lá, vitória do Sport contra o Atlético Mineiro ontem. O Sport vem mostrando muita força, tá aproximando aí do G4. Vamos lá aí, ó. Venceu, gente, o Atlético Mineiro, o que conquistou a Recopa Sul-Americana. Isso. Eu falei, Atlético Mineiro podia pegar esse embalo, né? Mas não aproveitou, né? Mas vencer, o Sport não tá sendo tarefa fácil nesse ano, né? Principalmente lá na ilha. Principalmente lá na ilha. Grande trabalho faz o Eduardo Batista, filho do Nelsinho, no comando do Sport, que é uma das surpresas do Campeonato Brasileiro e tem chance de brigar por uma das vagas a Libertadores da América. Direto lá pro Maracanã, porque o Flamengo venceu o Botafogo 1-0, pelo menos saiu da última colocação, né? Venceu, mas não convenceu, venceu mais da fragilidade do Botafogo. Vou esperar mais uns jogos para saber se o Luxemburgo está ou não, vai ou não melhorar a equipe do Flamengo. É isso aí, ontem o Coritiba venceu o Grêmio lá na Arena. Aí não deu pro Anderson Moreira, né? Era difícil ele continuar. Não conquistou a vaga, foi eliminado, né? Qual fase foi eliminado na Libertadores? Foi na terceira fase. Na terceira fase, né? Perder dentro da Arena, o Anderson Moreira não conquistou nenhuma vitória em clássico lá na Arena. Então fica difícil mesmo para ele continuar. E aí o Anderson Moreira não é mais o técnico. Concorda com essa decisão da diretoria ou não, André? Não, eu acho que ele deveria ter mais tempo para trabalhar. Entendo que no futebol brasileiro eles precisam muito de resultados. Só que teve muitos jogos que o Cruzeiro, o Grêmio dominava e os atacantes do Grêmio é que não conseguiu marcar. Então, de parabéns, o Coritiba finalmente fez um jogo convincente no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Zé Love, grande jogador em campo, fez gol e mostrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida tatuada em um dos seus braços. Parabéns ao Zé Love pelo jogo que ele fez. E parabéns também ao Alex, né, André? E o Alex que fez o gol da vitória. O Alex que de vez em quando joga, né? Nossa, porque já está com a idade muito avançada. E se ele desse conta de jogar bem todo jogo, o Coritiba não estava nessa situação. É o que tem a idade mais avançada e o melhor do Coritiba. Para você, quem foi o melhor da rodada? Melhor da rodada? É. O grande destaque da rodada, vou colocar o Corinthians, né? Corinthians, a vitória, né? no Clássico. Vamos lá, então. Para vocês aqui a classificação da Série A. Vamos lá. Ó, o Cruzeiro tá com 28 pontos. Lembrando, gente, que no ano passado, nessa mesma rodada, o Corinthians estava com 24 pontos. Ou seja, esse ano o Cruzeiro está melhor. Corinthians em segundo e terceiro, Fluminense em 4, Inter. Em quinto, Sport, em seguida Santos, Goiás, São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio está em 10º. Olha lá, segunda parte da tabela, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, Criciúma, Chapecoense, Vitória e os 4 últimos, Coritiba, Flamengo, Bahia e Figueirense. Bahia que está sem técnico, né? Eu tava dando uma lida, né, nas redes sociais, parece que o Anderson Moreira pode chegar no Bahia. Seria uma boa? O Bahia não dá conta de contratar o Anderson, não. Por dá enquanto, não? Não. Vamos lá, ele falou um minuto, André. Vamos então colocar os resultados da Série D para você. A gente promete que nosso programa é o mais democrático e interativo do Brasil. Os resultados da Série D. Vamos lá, segunda rodada. Princesa de Solimões foi empatado com o Rio Branco 0-0. São Raimundo ganhou o Genos 1-0. O River ficou no 1-1 contra o Remo. O Motoclube empatou com o Interporto 2-2. Jacuipense venceu o Baraúnas 4-1. Central empatou com o Campinense 1-1. O Globo venceu a Vitória da Conquista 3-1. Confiança empatou com o Porto 1-1. A Napolina empatou com Vila Nova de Minas Gerais 1-1. Brasiliense venceu a Estrela do Norte 3-0. Tombense goleou o Goianésia 4-0. Grêmio Barueri perdeu para o Lusiânia 1-0. Tem mais. Brasil de Pelotas venceu o Cabo Friense 2-1. Guarani empatou com o Maringá 1-1. Boa Vista ficou no 0-0 contra o Pelotas.
Londrina venceu o Metropolitano 1-0. E o Atlético Acreano ficou no 0-0 contra o Santos. Então tá aí. Deixa eu só corrigir, me mandaram aqui, ó. Açailândia, Maranhão. Vai, André. Um abraço pro Augusto, torcedor do Goiás e do Corinthians, tá ligado aqui no Brasil Esporte. Você tinha falado Pará, né? Tinha falado Pará. Açailândia, Maranhão. Recado aqui, não mandou o nome, então mas valeu aí, obrigado, né? Aí. Telefone 90 do código 99. Aula de geografia, né? É isso aí. Vamos lá, gente. Tchau. Voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Uma ótima semana pra todos vocês.